Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos só aguardar um pouquinho, o pessoal está se conectando. Nós vamos iniciar nosso culto. Agora da minha residência, aqui é o pastor Nicola falando. Deus abençoe a todos, a cada um que está entrando ao vivo, amém? Nós vamos ter um culto da Betel, amém? Igreja Apostólica e Profética de São José dos Campos. Seja bem-vindo, você que está se conectando agora. Nós já vamos começar, amém? Sejam bem-vindos, irmãos. Nós já vamos começar. Amém? Se você quiser acompanhar, nossa palavra, ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém? Glória a Deus. Bom, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui, a nossa pregação, ela está em nome da Igreja Betel, Igreja Apostólica e Profética. Nós estamos transmitindo diretamente aqui da nossa casa, né? Estamos respeitando as leis, né? Não estamos nos concentrando na igreja e tudo tem o seu propósito, né? E o Senhor nos ensina, né, que nós temos que obedecer às autoridades colocadas aqui na terra. Por mais difícil que às vezes isso possa ser para cada um de nós, porque é difícil uma igreja não se reunir, é algo realmente que nos dói muito, mas nós temos que obedecer. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, a palavra do Senhor, ela tem que caminhar, tem que fazer os seus efeitos, né? E nós não vamos nos negar a isso, amém? Então, o que Deus me deu para essa noite, né? Para estar passando para a igreja, né? E também para que eu receba essa palavra. Está em Marcos, capítulo 10. Então, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E o Senhor nos diz assim através dessa palavra. O cego de Jericó. Uma palavra muito conhecida, né? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré,
começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Então era uma situação muito difícil, né? Uma pessoa naquele tempo cega, né? Quais as possibilidades dessa pessoa ter a sua renda, ter o seu trabalho numa época daquela, né? Então é claro que este cego de Jericó, ele era dependente de esmolas, dependente de outras pessoas. Então ele estava ali sentado à beira do caminho, ele estava ali numa situação de prostração, dependendo de outras pessoas, dependendo, né, das esmolas que vinham de pessoas que ali se compadecessem com ele, né, e dessem para ele. E aí, naquele momento, né, então nós temos aqui no versículo 46, para complicar um pouco mais isso, né, quando Jesus estava passando por ali, havia com ele, além dos discípulos, o Senhor fala aqui no 46, uma grande multidão. Ou seja, muita gente ali junto, passando, né? Então imaginem, né, que ali devia ser difícil se ouvir alguma coisa, devia ser difícil se ouvir alguém falar algo, né? Devia estar assim, quando basta cada um de nós se lembrar, né, de quando está no meio de uma grande multidão, fica aquele zum, 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 várias pessoas conversando, falando diversas coisas, como é possível alguém ouvir alguém, né, assim, que esteja um pouco longe, né? Além do que, né, ele não estava ali no caminho, ele estava ao lado do caminho, né? E quantas vezes o Senhor, ele está passando em algum lugar, o Senhor, ele está ali disponível em algum lugar, né? E as pessoas estão afastadas, as pessoas estão distantes da possibilidade de ter acesso próximo ao Senhor. Quantas vezes as próprias pessoas se isolam, né, do Senhor e acabam caindo em situações difíceis, acabam caindo em situação de mendigância. Eu não digo mendigância física, mendigância material, mas muitas vezes mendigância espiritual. Quantas vezes as pessoas estão à beira do caminho mendigando espiritualmente? Eu mesmo já passei por isso, né? Durante muitos anos da minha vida, eu era um mendigo espiritual. Eu me colocava à beira do caminho por onde Jesus passava, eu me colocava distante. Estava ali vivendo uma vida totalmente desregrada do que é. Aliás, né, eu não conhecia a palavra e achava que o que eu conhecia era suficiente para me manter afastado do Senhor. E achava que aquela situação estava boa, mas eu não me dava conta de quão miserável eu era naqueles tempos, né? Até que surgiu a oportunidade de chegar próximo ao Senhor. E aqui, quando eu vejo esse cego de Jericó ali, né, cansado da situação que ele estava, né, e de repente passa ali por perto, né, alguém de quem ele já, é claro, tinha ouvido falar, alguém que era capaz de realizar um milagre na vida dele. E aí o que que ele fez, né? Quando ele ouviu que Jesus estava ali passando, ele começou a clamar e a dizer, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ao mesmo tempo que ele falava isso, né, as pessoas ali ao lado repreendiam ele. Quantas e quantas vezes também a gente tem pessoas ao nosso lado nos repreendendo. Mas que você está ficando louco? O que você pensa?
Você vai entrar para a igreja agora, você vai virar crente, né? Você, o que que é? Você bebeu, você enlouqueceu, né? O, o que está acontecendo com você? Geralmente as pessoas que nos conhecem nessa vida aí fora, em vida em que a gente está afastado dos caminhos de Deus. E assim ele era repreendido para se calar, tanto pelas pessoas que o conheciam, como também as pessoas que não o conheciam e não queriam atrapalhar a caminhada de Jesus. Então ele era repreendido. O que seria nos dias de hoje, né? Você que não conhece o Senhor, ser repreendido pelas pessoas que te conhecem, estão à sua volta, tipo, ó, não vai para lá não. E aquelas pessoas que já estão no meio ali com o Senhor e te repreendem, tipo, oh, mas quem é você que está entrando aqui agora? Quantas e quantas vezes as igrejas não recebem bem uma pessoa que não conhece o Senhor, que está pedindo socorro? Quantas pessoas que acham que, uma vez que estão salvas, né, isso já se cumpriu, né, o que Deus tem na vida delas. Elas esquecem que existem pessoas que precisam conhecer, que a obra ela tem que ser feita. A obra que o Senhor quer em cada uma de nossas vidas é justamente a gente sair e pregar o Evangelho e dar oportunidade para outras pessoas conhecerem. Então, é claro, aqui você estava vendo essa repreensão. Mas o que aconteceu aqui no versículo 49? Jesus, parando, então, Jesus ouviu ele chamar. Então, Jesus, parando, disse que o chamassem. Também, quando eu não conhecia o Senhor, eu imaginava, poxa vida, né? Jesus, ele tem tantas coisas importantes para fazer. Você acha que ele vai se preocupar com a minha vida? Ele vai perder o tempo dele? Jesus tem nações para cuidar, ele tem tantos casos muito importantes, casos críticos, pessoas que estão morrendo, pessoas se suicidando. Quem sou eu para Jesus? Quantas vezes eu, no meu íntimo, falava isso? Eu não me achava importante para Jesus. E aqui, né, o que, que aconteceu? Né? Como Jesus ia passando, ele parou, né, e disse que o chamassem. Quando isso acontece, naquele instante, né, esse cego de Jericó, ele passa a ser a pessoa mais importante para Jesus, naquele instante. Ou seja, Jesus ele deu toda a atenção para aquele cego de Jericó. Então ele disse, né, que chamassem aquele cego. Aí o que, que falaram para ele, né, para o cego? Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, né? Então foram lá dar a notícia para o cego, né? Jesus ele te chama. Naquele instante, ao saber disso, né, o que, que ele fez? Ó? Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, o que, que ele fez? Ele pegou aquela capa que ele usava. Vocês imaginam o que é uma capa, naqueles tempos, uma capa para um mendigo? Né? A capa do mendigo, naquele tempo, representava a casa dele, porque era o lugar onde ele tinha que se abrigar do frio. E naquelas regiões, à noite esfria demais. É um lugar assim que de dia é muito quente e à noite é muito frio. E fora isso, ele sendo mendigo, ele não tinha uma casa, ele não tinha lugar para ali se proteger. Então aquela capa era o que significava para ele conseguir passar a noite, era o que representava para ele se abrigar. No entanto, o que, que ele fez? Né? A primeira coisa que ele fez, assim que ele foi chamado, né? Ele pulou, deu um pulo, aí jogou aquela capa longe. Quer dizer, isso já representa, já nos mostra o tamanho da fé daquele homem, quando ele resolveu, né, ir em direção a Jesus. Então ele foi ter com Jesus. Naquele instante, você pode ter certeza, né, que aquele homem, ele sabia que a vida dele iria mudar. Ele sabia que algo muito, muito, muito grande iria acontecer na vida dele. E que ele não ia também mais depender nem daquela capa e nem de outras pessoas. Aí ele foi. Ele foi lá, então, em direção a Jesus, e Jesus, falando, lhe disse: Que queres que te faça?
Talvez quem analise essa frase de Jesus hoje pode até imaginar, poxa vida, né? Será que Jesus não sabia o que aquele cego queria? Precisava, ele precisava ali falar para aquele cego, o que queres que eu te faça? Será que ele estava ridicularizando aquele cego? É a mesma coisa você chegar para um mendigo hoje, né? Você precisa de dinheiro? É claro que um mendigo precisa de dinheiro, mas ele precisa de muitas outras coisas. Então, quando Jesus, sabedor de tudo, ali pergunta para aquele homem: o que queres que te faça? Qual foi a resposta dele? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Aquele cego poderia pedir: ah, não, eu quero uma casa, né? Eu quero um lugar para eu me proteger à noite, eu quero que o Senhor realize um milagre na minha vida e que os meus parentes liguem para mim, porque eu tenho família e essa família me abandonou. Eu quero que o Senhor. Quantas e quantas coisas ele poderia ali naquele instante pedir, mas ele só pediu uma coisa: que eu tenha visto, né? Quantas e quantas vezes, né, nós pedimos coisas erradas para o Senhor. Então, quando nós vamos pedir para o Senhor, nós temos que saber o que nos aflige, o que é importante que Deus mude na minha e na sua vida. E mais uma coisa, é importante que seja declarado o que você quer, o que você precisa. Jesus, naquele instante, ele poderia simplesmente não perguntar nada para aquele homem e realizar o milagre, colocar as mãos ali nos olhos daquele homem, né, e fazer com que ele enxergasse. Mas era importante essa prova de fé, que aquele homem declarasse o que ele queria e que aquele pedido daquele homem fosse o pedido certo, fosse o que era mais importante para ele, que era enxergar. E o que aconteceu? Né? Aí no versículo 52, né, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, imediatamente aquele homem passou a enxergar. Não precisou Jesus falar mais nada, né? Vai. Né? Então, quer dizer, o milagre já está feito. Homem, aquilo que você pediu já está realizado. Isso é importante. Você teve, assim, nesse instante, uma resposta imediata do Senhor. Você teve a resposta daquilo que aquele homem precisava. Ele pediu certo, teve a resposta certa de Jesus, né? E eu tenho certeza que a vida daquele homem, a partir daí, mudou. E o que é importante, né, é o finalzinho nesse versículo, né? E logo viu. Então, logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Isso é que é importante, porque a partir daí, Jesus falou algo para ele, por um acaso, né? Falou para ele: olha, então eu quero que me sigas. Tem situações em que Jesus falou para a pessoa: me siga. Mas aqui, Jesus não falou nada para ele. Ele simplesmente falou: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, da forma que Jesus falou para aquele homem poderia sair de lá enxergando e acabou. Não, ele não teria mais nenhuma obrigação, não teria outra coisa a fazer, né? No entanto, né, o que ele fez? Né? E seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, ele resolveu, tá, com aquele milagre, mudar a vida dele. A partir daí, passar a seguir a Jesus. Então você vê o tamanho desse milagre. Além de você ter o milagre da visão que ele recebeu, ele também mudou de vida, ele passou a seguir Jesus. Então você vê toda uma série de acontecimentos ali, né, até aquele homem enxergar e mudar a vida dele. E assim é com a nossa vida. Eu, né, fui conhecer o Senhor com um pouco mais de 40 anos de idade. Já estou há 17 anos, então eu tenho 64 anos, né? Então, 2/3 da minha vida eu era ali aquela pessoa à beira do caminho. Eu era aquela pessoa que olhava de longe, mas não queria saber de estar com Jesus, não queria ter um relacionamento mais próximo com Jesus. Até que chegou um momento, né,
em que eu fui no caminho, fui buscar. E quando eu me coloquei no caminho, aí eu aprendi quem é Jesus, a partir daí eu conheci quem é Jesus. Então é muito importante essa mudança de vida, né? O momento em que cada um de nós resolve virar a chave, cada um de nós resolve mudar de vida a partir daí. E é isso que é importante, né? Então aqui nós temos esse milagre que foi realizado na vida do cego de Jericó, e esse mesmo milagre, ele acontece em nossa vida, acontece a cada instante, quando nós queremos realmente estar com Jesus. Quando nós queremos realmente pedir a coisa certa, que em primeiro lugar é estar com Ele, é seguir a Jesus. Aquele homem, quando ele resolveu ali mudar de vida, e ele resolveu seguir a Jesus, aquela decisão de seguir a Jesus, ela já estava tomada ali, quer dizer, ela foi simultânea ao milagre que ele recebeu. E ela já veio lá na frente também, quando ele resolveu jogar aquela capa fora e pular. Quer dizer, largar tudo que tinha ali. Que aquele homem, naquele momento, quando ele jogou aquela capa fora e deu aquele pulo e foi rapidinho ali ter com Jesus, ele sabia que era chegada a hora dele. E assim tem que ser na minha vida e na sua vida. É a gente realmente estar caminhando com ele. Não importa se esse caminho esteja difícil, né, é, como é cada caminho, né? Em caminhos existe a subida, existe a descida, existe a parte plana, existem as curvas, mas se no caminho nós estivermos com Jesus, essa estrada ela fica fácil de ser percorrida. Por quê? Porque você tem um bom condutor, um condutor. Você tem alguém ali conduzindo a igreja, você tem alguém conduzindo com todo o carinho, com toda a responsabilidade. Então, não importa se o momento é de subida, se o momento é de chuva, o momento é de neve, não importa quão difícil esteja essa caminhada, mas ele está ali a todo o tempo ajudando cada um que está fazendo parte da caminhada, ele está ali durante todo o tempo, guardando a cada um de nós, nos ensinando, nos auxiliando nas situações difíceis, né? Está durante todo o tempo ali cuidando de cada um de nós. E Jesus, ele se compadece de nós. Isso é que é importante. Como ele já esteve aqui na Terra, ele sabe as dores que nós, como seres humanos, sentimos. Ele não se coloca sempre como um Deus diante de nós, mas também ele sabe o que é uma aflição. Ele sentiu isso na carne. Ele sabe o que é uma dor. Ele sabe o que é um momento de desespero. Ele sabe o que é a alegria, quando a gente sente a alegria aqui. Quer dizer, ele consegue sentir aquilo que eu e você sente. Ele consegue se colocar realmente no nosso lugar. E isso é importante. A gente tem em Jesus um grande ajudador. Nós temos em Jesus alguém que realmente se deu por mim e por você, se preocupa por mim e por você, e que nos ajuda, não importa qual é a circunstância, ele nos ajuda. Então, essa é a palavra, né? É uma palavra curta, é uma palavra simples, mas Deus me deu essa palavra, o louvor que a gente tocou agora há pouco, né? Foi um louvor que fala sobre isso, quando a gente quer uma resposta do Senhor. Eu estou aqui, ao meu lado está a Ana Rosa me ajudando, né? Eu não tenho a prática, a experiência, né, de estar fazendo uma transmissão ao vivo. Eu vou pedir para ela, se possível, estar colocando de novo aquele louvor. Mas a palavra é essa, é uma palavra que Deus deu para mim, Ele está dando para você também, e que você possa refletir nela, que você possa relembrar. Eu não sei se você nasceu em berço evangélico, não foi o meu caso, mas você relembrar qual foi o momento em que o Senhor te resgatou de uma posição distante a Ele, te resgatou de uma situação difícil, né? Relembre no momento em que você veio para os caminhos do Senhor. E esse momento, ele é um momento que nenhum de nós esquece.
E eu tenho certeza que na vida aqui desse cego aqui de Jericó, para quem não pegou do início, né, a palavra é em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eu tenho certeza que esse homem aqui, ele nunca mais se esqueceu daquele instante, pela grande mudança que ele teve na vida. Aquele instante foi um divisor de águas na vida do cego de Jericó. Foi, certamente. Então eu agradeço, né, pela oportunidade, agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu vou colocar agora, então, né, a Ana Rosa vai me ajudar a colocar esse louvor, que você possa refletir nessa letra. E aí nós vamos passar para a oferta, amém? Deus abençoe. Quanto tempo você tem chorado, pedindo uma resposta da tua oração? Suas lágrimas o anjo tem colhido, tem levado até a Deus com sua intercessão. Espere que a resposta vai chegar. Passe o tempo que passar, Deus não vai te esquecer. Pra tudo na vida tem o tempo certo. Quem sabe está perto pro seu milagre acontecer. A resposta Deus vai te dar. O segredo é confiar. Deus não para, Ele é fiel. E além de tudo, você é herdeiro do céu. Bom, nós vamos agora passar para as ofertas, amém? A palavra que o Senhor tem com a gente também é muito conhecida por todos, né? Está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? E nós sabemos que é muito importante a gente ofertar, a gente dizimar. Por quê? Porque a igreja ela tem despesas materiais, tem um aluguel para ser pago, ela tem ali água, luz, tem uma série de despesas contábeis, existe toda uma estrutura ali para a igreja estar recebendo cada um de vocês. E ela precisa de recursos, né? Nós não podemos negar que existe a necessidade de recursos para estar podendo honrar cada um dos compromissos, né, que a igreja física necessita. E é importante, para isso o que? É importante a oferta, né, como aqui Deus fala, né, que nós temos que contribuir com alegria, nós temos que contribuir com aquilo que Deus coloca em nosso coração. E o dízimo, que é importante, né, o dízimo onde nós estamos devolvendo ao Senhor, né?
o que é a parte dele, que representa 10% do nosso ganho. É importante a gente não esquecer disso, que aquilo que a gente está fazendo não é um donativo, né? Você simplesmente está retornando algo que já pertence a Deus. E a palavra, ela é rica de versículos que falam disso. Não é algo aqui que o pastor Nicola está inventando e falando para você, mas todos conhecem os vários versículos em que Deus nos ensina a importância do dízimo. Além da importância, né, o efeito que ele causa em nossas vidas, né? Deus, ele retribui muito mais mesmo. Então, nós só temos que agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos dá de contribuir, né, e realmente receber dele. Isso é uma oportunidade. Muitas pessoas não têm a oportunidade de receber do Senhor. Pessoas que acham que é difícil dar e assim também se torna difícil receber. Eu sou testemunha que tenho recebido muitas vezes mais daquilo que eu dou para o Senhor. Eu tenho tido assim retorno da onde eu menos imagino, Deus retorna e retorna muito. E eu tenho certeza que é das mãos do Senhor. Como a gente não está, né, fisicamente próximo, né, eu vou passar para vocês a conta, para quem não tem. Né, se você quiser fazer uma transferência bancária, um depósito, é o Banco Inter, número do banco é 077, a agência é 0001, a conta é 30447976, está em nome de Leonardo Zanella, com 2 L's, Leite. E o CPF é 109-758-64807. Amém? Que você possa contribuir, que você possa abençoar a obra, que você possa participar. E eu tenho certeza, receber muito mais do Senhor, porque Deus, ele abençoa cada um que participa, cada um que contribui. Eu vou orar agora, né, pela sua oferta, pelo seu dízimo, amém? Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por cada oferta, por cada dízimo recebido, Senhor. Eu te peço que o Senhor multiplique na vida de cada um dos meus irmãos, o Senhor visite cada local de trabalho, que o Senhor proteja, Pai, cada local de trabalho, aqueles, Pai, que estão tendo condições de ir trabalhar em seu local de trabalho, que o Senhor cuide e guarde aquele local, Pai. E aqueles que não estão em condições de ir ao seu trabalho, aqueles que, de alguma forma, estão impedidos, como é o meu caso, né, que o Senhor guarde aquele local, porque aquele lugar, Pai, de cada um que não está podendo ir ali, aquele lugar, o Senhor abençoou. O Senhor, Pai, criou aquele local de trabalho para abençoar a vida de cada um dos irmãos. Então, protege aquele lugar, Pai. Não permita que outra pessoa ocupe aquele lugar, porque eu tenho certeza que logo, logo nós vamos sair dessa pandemia. Eu tenho certeza, Pai, que logo, logo retornaremos aos nossos trabalhos normalmente, Pai, para que a gente possa produzir, porque a vida continua e nós temos as nossas obrigações, nós temos aí os nossos boletos para serem pagos. E eu tenho certeza, Deus, que tudo está no teu controle, que o Senhor vai abençoar. Visita, Pai, cada empresário. Senhor, restitui os clientes, Pai. Muitos clientes se evadiram, muitas pessoas, Pai, hoje estão impedidas de sair. Mas eu te peço, Pai, que assim que for liberado, assim, Pai, que este isolamento cessar, Pai, que as pessoas voltem às suas vidas normais, que as pessoas voltem a ter o privilégio de poder fazer uma compra que precisa, que as pessoas possam retornar ao seu trabalho, que as pessoas possam sair de casa sem medo de ficar doente, sem medo de estar passando alguma doença para outra pessoa, né? Assim eu te peço, Pai, que a nossa vida logo, logo volte ao normal.
Eu quero te agradecer, Pai, por cada pessoa que participou desse culto online. Eu quero te agradecer, Pai, por cada um que abriu seu coração para receber esta palavra, que cada um possa meditar com essa palavra, que cada um, Pai, possa contribuir com a tua obra. Aqueles, Pai, que não têm porta de emprego aberta, Pai, eu te peço, Pai, que seja no retorno dessa crise, Pai, que seja o momento de que essa porta seja aberta, que essas pessoas possam produzir, que essas pessoas possam levar o seu sustento para casa. Visita a cada um, Pai. O Senhor conhece cada necessidade e que cada um de nós saiba o que pedir a Ti e como pedir. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai abençoar. Eu tenho certeza, por esta palavra, pelo que o Senhor fez na minha vida, eu tenho certeza, Pai, que essa bênção vai ser rápida. Assim, Deus, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Eu agradeço a cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, pelo tempo que vocês dispensaram, que vocês recebam essa palavra, que vocês realmente sejam abençoados pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam abençoados, uma semana cheia de vitórias para vocês, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe nós. Amém.